E como prometido, a nossa segunda entrevistada de hoje, que nada mais, nada menos, que também é terapeuta, uma mulher incrível, trabalha com a espiritualidade e vai trazer muitas novidades para nós. Nossa querida Márcia Moura, seja bem-vinda. Bom dia, Fabi, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, foi um prazer, é um prazer sempre. Que delícia, né, Márcia? O universo está sincronizando todos os mundos, né? Desde que eu comecei aí com esse propósito de me abrir, né, para a espiritualidade, de me colocar aí na caminho, né, do que Deus quiser para mim. Aí ele me disse: pode ir. Estamos aqui indo, né, adiante deste projeto e através, né, dessas técnicas maravilhosas que vêm se apresentando na minha jornada, eu também tenho muitos amigos queridos ao qual eu assim sou infinitamente grata. E a Márcia, ela tem um espaço holístico na Praia Grande chamado Raio de Sol, onde eu fiz a minha primeira formação com o Reiki nível 1, né, que a gente ainda vai com certeza dar continuidade aí a esse curso maravilhoso, entre outras coisas mais. Ela também trabalha com mulheres, ela terapia várias, né? Inclusive, faz encontros incríveis com a medicina da ayahuasca e ela vai contar um pouquinho pra gente de tudo isso e muito mais. Fica à vontade, meu amor. É isso aí, Fabi. Bom, primeiro eu quero te parabenizar hoje, porque você é uma pessoa que entende que religião não faz o caráter da pessoa, né? E hoje você encontra poucos seres humanos dessa forma, com essa cabeça de entender que não é a religião, e sim aquilo que você acredita, né? Obrigada. Então, parabéns por isso. Gratidão. Tá? Sim, trabalho com mulheres, eu sou terapeuta, e eu fui buscar várias terapias, na verdade, e eu me apaixonei pelos contos. Você sabe qual foi o maior contador de histórias, Fabi, do universo? Não. Jesus Cristo. Que lindo. Jesus Cristo trabalhava com parábolas, né? Então, ele foi o maior contador de histórias da humanidade, foi Jesus Cristo. Os contos, ele tem o poder de trabalhar o inconsciente da mulher. E aí eu fui buscando, né? Quando eu fui fazendo os meus estudos, eu me deparei com os contos. Eu comecei, na verdade, trabalhando em cima do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é maravilhoso. Quem nunca leu, por favor, leiam. É maravilhoso. Mas eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas, né? Eu fui me aprofundando, fui conhecendo a minha paciente, na verdade, ou a minha cliente, como queiram chamar. E quando você vai conhecendo o ser humano, você vê que abrange muita coisa, muitos assuntos. Então, eu comecei, na realidade, a fazer os meus próprios contos. Então, hoje eu trabalho dessa forma. Claro, o livro sempre será minha base. E o que me inspirou, na verdade, foi que você pode enganar qualquer um, até mesmo um terapeuta. Mas você não engana a si própria, jamais. Desculpe. Então, os contos, a parte do conto, ele te ressoa em algum momento. Então, na verdade, a mulher, ela se autoterapia. Entendi. E aí ela se descobre. Sabe as caixinhas de Pandora? Uhum. Vão se abrindo. Os contos, eles vão abrindo. E sabe o que é o mais magnífico disso tudo, Fabi? Eu trabalho com a ayahuasca, né? E a ayahuasca, para mim, foi um divisor de águas. Porque, assim, ela salvou minha vida, na verdade. A medicina todos, né? da floresta salvou minha vida. Eu estava muito debilitada de saúde. E quando eu conheci a ayahuasca, eu fiz um tratamento através da ayahuasca. E ela salvou a minha vida real, minha saúde. Eu não conseguia fazer a cirurgia que era tão necessária para mim, porque eu ia ficar na mesa, né? Então, eu já estava batalhando há 2 anos. Os médicos estavam comigo há 2 anos já nessa batalha de trocas de remédios, porque o meu metabolismo não funcionava. Então, o que uma pessoa normal numa cirurgia voltasse, um exemplo, 40 minutos da anestesia, eu ia demorar 3 horas. Então, as chances de eu não voltar e ter um choque anafilático eram gigantes. E a medicina
Que lindo. Foi incrível. Na minha primeira consagração, Obrigada. eu emagreci 15 quilos e o meu metabolismo voltou a funcionar. E aí eu consegui fazer a cirurgia. E aí eu descobri que a medicina, ela aprofunda muito no seu eu, sabe? O seu autoconhecimento. E os contos, ele tem esse poder. E quando eu faço a roda de mulheres, eu trabalho com a fogueira, né? Você já participou, né? Sim, linda, inclusive, graças a ela, né, essa maravilhosa também, eu tenho que vir tocar em alguns pontos, porque a Márcia me abriu um universo, né? A gente começou a conversar sobre cacau e ela me incentivou muito. Fabi, você tem tempo, então pega aí os conhecimentos e traz para o meu espaço que eu tô aberto para te receber. A gente faz aqui um laboratório, eu tô terapiando, na época, se eu não me engano, eram 7 mulheres, algo assim, e eu fiquei magnífica com a oportunidade, a possibilidade que o universo estava abrindo, né, para essa medicina também fantástica. E assim, eu fiquei muito assustada com o quanto a medicina do cacau também trabalha muito, assim, o chakra cardíaco, o quanto tudo aquilo ressoa. E eu devo isso a Márcia, porque foi você que me abriu as portas, a minha primeira consagração do cacau, e hoje eu levo, onde eu tô, eu quero fazer cacau. Muitas vezes até eu já fiz atendimentos particulares com público masculino, de terminar a massagem relaxante e ir para a consagração do cacau, com homens, inclusive, que era algo assim que a gente fala tanto do cacau como algo feminino, e o que? Aquela pessoa que ela se abriu para sentir, né, o coração, para se entender, como você falou, as emoções. Então foi algo magnífico na minha jornada, na minha vida, e eu devo muito a você. Gratidão, gratidão ao Instituto Raio de Sol. Obrigada. Pela oportunidade. Mas esse mérito é seu, por ter coragem de acreditar num propósito e seguir. E eu vejo você, Fabi, com muitos obstáculos às vezes. E você não tem medo deles. Você vai e pronto, tô aqui para fazer o bem e é isso. E eu admiro pessoas assim, admiro você por essa coragem. Que lindo. Por você estar sempre na mesma... Cara, você está sempre na mesma sintonia, na mesma vibe. Ai, glória a Deus. Se você está sempre alegre, sempre feliz, isso é importante. Quando você cuida de pessoas, eu até assisti um pod seu, onde uma pessoa ela disse que para você cuidar do próximo, você tem que estar curada. É assim, concordo em partes. Não, né? Vamos nos curando, né? Porque assim, eu acho que as pessoas se curam. Porque às vezes eu posso não estar num bom momento e de repente encontro uma pessoa assim como você e que você, com as suas palavras, com a sua energia, a gente se conecta e a cura vem. Que lindo. Então, assim, você não tem que necessariamente estar curada para curar alguém, porque o cotidiano, a rotina, a mulher em si próprio, ela já nasce carregando uma culpa. Né? Nós nascemos com essa cultura da culpa, infelizmente, mesmo que a gente quebre padrões, mas essa cultura ela vem conosco já de antepassados, né? Então, assim, a mulher tem isso. Como é a culpa? Ai, caramba, hoje eu precisava ter ido na academia, não fui. Eu poderia ter dado uma comida para minha filha, mas eu dei uma coxinha. E aí você se sente culpada. Então, a culpa ela é encruada na mulher em vários aspectos. Então, é difícil você estar 100% curada. É muito difícil. Mas o importante é você estar com pessoas se curando. Você fazendo uma corrente do bem para que se curem. Né? Isso é essencial. E que algumas pessoas não entendem isso. Acham que uma terapeuta não precisa de outra terapeuta. Precisa. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, quem cuida também precisa de cuidado. Merece ser né? cuidado, né? Então, isso é importante. Essa rede de apoio entre mulheres. E só voltando aonde eu estava falando sobre a medicina da ayahuasca. Então, quando eu faço a roda com as mulheres, trabalhando na terapia, trabalhando nos contos, nas jornadas, eu finalizo com a meditação guiada. E foi muito interessante que eu tive relatos de mulheres que falaram assim, eu fui mais profundo do que quando eu uso a medicina. Acontece. E aí eu falei, sério? Sério.
Eu consegui chegar em lugares que eu tenho uma história linda de uma mulher, a Juliana. Ela sempre faz a terapia comigo, já desde o comecinho. E eu fiz um conto, criei um conto sobre o casulo, sobre a borboleta, o que é a mulher virar uma borboleta. E ela estava assim, sabe, muito profunda na meditação, porque eu sempre trabalho a meditação conforme o conto que eu crio. Então, se eu criei um conto da borboleta, do casulo, a minha meditação ela vai ser voltada a isso. Então, eu volto para, sabe, para a lagarta que faz o seu casulo e que vira sua borboleta. Quando acabou, ela falou para mim assim: eu quase levantei e bati asa. Eu falei: é sério? Ela falou, eu estava dentro, eu virei um casulo. Ela falou: eu estava dentro de um casulo. E eu renasci borboleta. Que lindo. Então, assim, ela falou, e eu nunca consegui isso com a medicina. Então, assim, é lindo. Os contos, assim, ele mexe com você, ele trabalha o seu inconsciente. Por isso que eu escolhi os contos. É fantástico. Trabalho muito, muito interessante, né? De uma extrema inteligência, maturidade emocional. Pensa, ela tirou isso da cartola. É um caminho avesso do que a maioria está fazendo, né? Eu lembro de um conto seu da foca. Que daí quando eu ouvi foca, eu... Oh! E aí depois ela veio com toda uma história, né, a respeito da foca e assim, também tem a troca de pele, não é isso? É, porque quantas mulheres não perdem a sua pele para o outro? Muitas. Muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos, muitas mulheres elas se permitem a viver uma situação, seja numa amizade familiar, trabalho, filhos, ela perde a sua pele em benefício ao próximo. Só que quando você se sujeita a viver uma vida dessa forma, o seu corpo pede socorro. Então, você não consegue sustentar isso por muito tempo numa vida saudável. É uma hora, né? Uma hora, vai precisar exatamente. de Então, ajuda, esse né? conto é do livro, né, das Mulheres que Correm com Lobos. Ela conta a história de uma foca, é a mulher foca, né, que nas noites de luar elas subiam, né, para a terra e elas viravam mulheres, elas deixavam suas peles no chão. E uma delas foi convidada por um homem para ir viver com ele. E no momento, para ela, apareceu algo interessante, mas ela perdeu a essência, porque ela não era mulher, ela era uma foca. Então, ele roubou a pele dela, né? E aí o seu corpo começou a pedir que ela retornasse à vida dela, à essência dela. Então, ela começou a ter quedas de cabelo, ressecamento da pele. Ela foi, na verdade, foi definhando. E se você analisar Quantas mulheres não estão definhando nesse lugar, né? Muitas. Nossa. Então, quando uma mulher escuta um conto desse, Ela para ressoa. e ressoa para ela em algum momento. Perfeito. Então, os contos, assim, eu sou apaixonada pelos contos. Eu amo trabalhar com isso. Eu vejo, assim, transformações Você é uma. Ai, que linda. Que eu olho e falo, Uau! que maravilha, Nossa, né? é verdade, porque foi bem no início da minha jornada que mesmo você falando que estou sempre vibrando essa energia, eu não tinha metade do conhecimento de hoje, assim, vocês me abriram um caminho, assim, incrível, né? Tudo bem, eu estava disponível, né? Não digo que eu estava pronta, porque ainda não estou me aperfeiçoando, mas eu achei muito lindo você falar a respeito da religião, né? Porque é um tema que eu trago aqui desde o meu primeiro episódio, né? Eu comecei entrevistando pastores e depois eu fui para a Mãe Su, né, falar de umbanda, falar de espiritualidade, falar de roda de cura com medicina de ayahuasca, para que justamente as pessoas compreendam que Jesus ele veio para todos mesmo, né? O amor de Deus ele está nesse mundão afora. Como é que eu posso limitar o meu Jesus a uma religião ou a uma placa de igreja ou uma denominação? Porque não é só entre as religiões que está tudo dividido, né?
entre as próprias igrejas evangélicas, sabe? A gente vê por aí irmãos falar, aquele é primo. Então não tem isso, gente do céu, pelo amor de Deus. Mas é entre tudo, na verdade. É uma coisa terrível, né? Sim, no mundo terapêutico isso também acontece. Pessoas, quando você copia algo, né? Ou quando você tira uma ideia de algum canal, alguma coisa, e, na verdade, você agrega dentro do seu trabalho, ou você agrega em algo, não quer dizer que você está querendo copiar a pessoa. Ela foi uma inspiração. Exatamente, mas as pessoas não entendem isso. E é um meio que as pessoas falam que você está copiando, está me roubando, é concorrência. Não existe concorrência para cura. Não existe concorrência para ajudar as pessoas, assim como não poderia ter concorrência de igrejas. Estamos todos no servir, único, né? Exatamente, estamos todos num único objetivo, que é o bem, que é o curar, não é? Se fosse assim, então eu não poderia fazer uma roda de conto, o livro não estaria disponível para todos. Exato. Quantas terapeutas não trabalham em cima desse livro, por exemplo? Sim. Então, assim, a igreja, como você mencionou, Deus não é um só? Vocês não estão numa única egrégora, uma corrente, num único propósito. objetivo, propósito? Não existe concorrência. É assim que eu vejo, é assim que eles me sentem, né? Eu Isso posso falar bom. que a espiritualidade me traz pessoas que sentem a Fabi com essa mensagem, né? Muitas pessoas, às vezes, da igreja estão me assistindo e falam, o que ela está fazendo, essa irmãzinha? Fazendo entrevista de vários temas. O que eu estou fazendo? Trazendo conhecimento. E onde está escrito que eu não posso ou não deva, se a própria palavra de Deus diz que todo conhecimento foi dado por Deus? É claro que às vezes as pessoas querem pegar só um trecho, mas eles não compreendem a mensagem do Evangelho, que é justamente o amor para todos e sem preconceito, sem divisão. E assim, eu fico feliz de vocês, irmãos da espiritualidade, não me olharem como, aquela irmãzinha lá da igreja. Não, eles falam, irmã, eu cheguei, eles me abraçam, eles me acolhem. Muitas vezes, eu posso dizer, muitas vezes até melhor do que os próprios evangélicos, porque acham, essa irmã aí, fala, meu amor, é sobre eu e Deus, Leão de Judá e Fabi aqui. Então, eu não me importo mais com a opinião alheia. E isso também é resultado de muita terapia. Sim. Porque se a gente for se paralisar e deixar de seguir o fluxo, né, daquilo que nos é chamado por causa do que os outros vão pensar, todos estarão julgados em algum momento, né? O próprio Senhor Jesus, eu sempre volto naquela parte da mulher adúltera que foi pega, né? A coisa mais incrível do autoconhecimento, mais reflexivo, foi a hora que ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cara, imagina a pessoa já com o ataque na mão, pensando, não, mas eu não posso, olha, fiz aquilo, olha, nossa, mas eu tô devendo, mas olha... E todo mundo saiu. Então, o que é aquilo? Autoconhecimento, Jesus tratando o povo. Viu como Jesus era terapeuta? Ele é incrível, o melhor de todos, né? Então, não entende? É ver que o próprio Cristo trouxe ao mundo essa luz, e muitos não entendem, porque o que acontece? Estava falando com a outra amiga, né? A gente vai olhar para aquilo que a nossa energia emana. Então, na mesma Bíblia, né, que está escrito que o mundo jaz no maligno, também está escrito que a terra está cheia da glória de Deus. Sim. E aí? Como é que fica? Então, por exemplo, muitos vão olhar para esse texto pensando, no pecado da mulher, tu viu, mas ela foi... Aí depois Jesus disse, vai e não peques mais. Mas não entendeu a mensagem do todo. Ele tratou e terapiou não apenas a mulher, ele cuidou de toda uma multidão que estava com pedras na mão. Sim. Então, olha como o impacto da mensagem, ela é grandioso, né? Para que a gente que está aberto para entender e receber. Quantas pessoas passam nesses locais de cura? Quantas pessoas chegam na energia, na frequência, né? No campo da Márcia?
Quantas mulheres que ela ajuda diariamente. Porque assim, não é só ir lá e fazer uma consagração. É aquelas amigas, irmãs que ela recebe a mensagem, que fala, ai, eu não estou bem hoje. Ela vai, abre a porta da casa, ela serve um café, ela dá É o conselhos. tempo todo, né? Então não é algo ali, só vai e tchau, vai embora. Não é pontual, né? Entende? É algo que é corriqueiro. E Que assim, imagino como não deva ser a sua sim. agenda, a loucura de vida e de trabalho, que não para, né? E aí eu comecei, tanto é que eu fiz, né? Comecei a fazer a consagração feminina, das deusas, na verdade. Porque a mulher, ela precisa se libertar. Mas é se libertar mesmo, sabe? Colocar suas dores, suas frustrações, suas mágoas para fora. E quando você faz uma consagração mista, ela fica retida, né? Ela tem medo de se expor, tem medo de... Eu tenho mulheres que ficam nuas, por exemplo. Elas tiram a roupa porque é libertador. E assim, eu tive até um caso uma vez de uma mulher que ela acessou a libido dela numa consagração. Já ouvi relatos. E na verdade aquela mulher, ela tinha sofrido diversos abusos sexuais na infância. Nossa. Então ela estava, sabe, pondo para fora as dores dela. Ela não estava tendo prazer naquilo, ela estava se curando. Então eu tenho lá no meu espaço a consagração feminina, que é a consagração das deusas, para elas terem essa oportunidade de realmente se libertar, ter aquelas 4, 6 horas dela de libertação dela mesma, né? Porque o ser humano faz isso, né? Ele se pune. Então, ele guarda, se machuca, se julga. Quantas mulheres que já sofreram abusos, eu tenho diversas, sofreram abusos e se sentem culpadas. Que triste, né? E são muitas. E aí você fala, que loucura, né? Eu, por exemplo, eu sofri abuso na infância, mas eu não me sinto culpada. Não, eu culpo o próximo, né? Mas quantas não têm esse entendimento? Entendo. Muitas. E você, né, ressignificou e de Então, uma forma linda, ajudando outras mulheres a se eu curar. tirei da minha dor e do meu sofrimento. Eu poderia ser uma pessoa amarga, poderia ter ido para vários lados. E não, eu escolhi, através da minha dor, ajudar outras mulheres. Isso É é isso muito que eu lindo, faço. muito lindo. Então, lógico, não sou perfeita também, tenho ninguém as é. minhas quedas, porque, infelizmente, por mais que você se cure, a ferida está lá. Ela cicatrizou, mas é isso, é uma cicatriz, né? E a cicatriz, quando você olha para ela, ela continua lá. Você sabe o porquê ela está ali. Então, você não consegue ter os 1000% da cura. Você consegue ter 99%, né? Ou 999%, porque aquele 1% que está ali é o que está marcado. É o que você aquela está vendo. marca, né, na sua história. E é muito lindo, né, o que ela falou sobre a gente ressignificar as dores, porque ela falou sobre um momento de libertação, onde as mulheres podem, né, tirar a roupa, inclusive em alguma ocasião, para isso são só com mulheres. Mas também tem muitas ocasiões, Márcia, que eu mesma já presenciei, de a gente chorar copiosamente, de vir da alma, né? Aquela coisa que estava entalada na garganta e que, de repente, através dos contos, do cacau, das medicinas e de muita meditação e apoio emocional, porque você não vai ficar lá chorando e a terapeuta vai permitir que você continue naquele lugar. Então, uma coisa linda que eu presenciei da Márcia é que no momento que ela percebe que as meninas, ela foi para um lugar que não era para ela ir, ela já vem... já faz o reiki, aplica as técnicas de reiki. Aí eu falei, o que ela está fazendo? Não estava entendendo, isso tudo muito novo para mim. Ela falou, não, eu tive que tirá-la daquele local de que ela cessou de dor, chorou, tudo expurgou, beleza, agora eu vou trazê-la de volta para a nossa energia. Então, ela vem auxiliando em todo o processo de cura. Muito lindo isso. Sim, assim, o cacau para nós, na nossa experiência lá, ele foi uma experiência um pouco traumática, mas porque eu já tinha estudado um pouco sobre o cacau, já tinha tido algumas informações e eu queria ver se realmente era isso,
né? Porque o cacau, ele, na verdade, diz que ele é da alegria, né? É por isso que a mulher, quando está na TPM, ela quer o chocolate. Fala da né? alegria? Não, eu só ouvia falar sobre expandir o coração, mas você me levou para um Sim. outro lugar, mas muito incrível também. Mas eu quis que você experimentasse, porque você estava fascinada com o cacau. Por quê? Aquelas 7 mulheres que eu estava tratando naquela época, naquele momento, era de muita dor, né? Tanto que eu conversei com elas antes, elas aceitaram, elas sabiam que elas poderiam ter esse tipo de reação, né? Porque eu não ia expor jamais elas a isso, mas eu já tinha estudado. Eu tenho um professor maravilhoso, que não é daqui, mas ele é maravilhoso, e ele já tinha me explicado muito sobre o cacau. Então, o cacau, ele coronário. Seu coração está 100%, ele vai expandir o que você está sentindo. Muito lindo. Você entendeu? Foi terrível. Então, assim, para a pessoa ter... Não, e vou falar uma coisa para você, Fabi. Assim como a medicina da ayahuasca, isso é a minha crença, Sim. tá bom? Não sou 100% dona da verdade. Eu estou dizendo pela minha experiência, pelo meu espaço e pelo que eu vejo. A expansão. Né? As expansões. É tudo muito único, né? Então, o campo não influencia em nada, na verdade. Não é a egrégora que influencia. O ser. É o ser. É isso. Perfeito. Então, assim, tanto a medicina da ayahuasca quanto a do cacau, ela trabalha o ser. Então, se o cacau, ele expande o seu sentimento, ele trabalha no seu coronário, ele vai expandir o que você está sentindo. Né? Tudo que você ingere é químico, correto? Correto. Então, você tem uma expansão. Essa expansão, ela vai expandir o que você sente. É por isso que quando uma pessoa consagra ayahuasca, umas choram demais, ela está pondo suas dores para fora. E outras têm muita alegria, porque é o sentimento dela. Naquele momento. Naquele momento. É único. Porque se o campo, ele influencia a medicina, por que se eu consagrar 30 pessoas, eu vou ter 30 pessoas com sentimentos diferentes? Você entendeu? Então, para mim, nessa minha experiência, não faz sentido. Então, o cacau é isso. O cacau, ele expande o seu sentimento. Eu lembro que eu estava tão feliz. Nossa, eu porque o seu sentimento era de realização. Né? Eu estava vibrando. Você era a única que estava dançando. Eu tinha 7, foi muito engraçado. Eu tinha 7, e eu séria, observando, também tomei o cacau, mas eu continuei na minha posição de terapeuta. De mentora. De mentora. Então, eu não tive absolutamente nada, né? Agora, as 7 mulheres que estavam lá, que elas estavam terapiando coisas terríveis. Que eu nem imaginava. Eu também fui, né? No laboratório, né? Foi. E assim, foi incrível, porque foi muito nítido que é realmente isso que acontece. Então, assim, elas todas chorando, depressivas, né? Amargosamente. Estavam terríveis. Não entendia nada. E você daquela puta vibe na fogueira, dançando. Gente, eu amo todo mundo. Eu amo mesmo. E só que você estava num processo de realização. Sim, foi muito Você estava incrível. encantada, porque você estava pela primeira vez consagrando cacau nas pessoas. E você era a mentora daquilo. Você preparou o cacau. Era um processo de realização total sua. Então, era muito nítido o cacau trabalhando, né? E eu estava achando muito engraçado aquilo. Porque era o 8 e o 80, né? Era o oposto, assim. E eu falava... que as meninas devem estar como aqui. Por que ela tá dançando tanto? Ai, meu Deus, para com isso. Depois que eu me dei conta do que estava acontecendo, né? Eu lembro que no dia seguinte eu ia oferecer, né, o cacau lá no Jardim Sagrada Família. E também a primeira vez do cacau lá, né? Eu tava num desespero. Eu chamei a Sueli, pelo amor de Deus, irmã, calma, Fabi, calma, que dá pra falar com você? Eu falei, eu tô 1 hora de almoço, eu só vou ter agora, que eu vou sair correndo, pegar e ir. Eu só preciso chegar aí a tempo. E ela, não, vou fazer uma chamada de vídeo com você. Falei, irmã, pelo amor de Deus, tô traumatizada. Elas choraram, sofreram tanto, foram para um lugar onde, claro, agora você me explicando, né? E
no momento ela também me esclareceu, a Márcia, perfeitamente. Ela, não, Fabi, calma, você não tá sozinha, mano. Não. Tipo assim, nem vibra isso, que você não... Sim. Né? E eu com medo danado, e foi tão lindo lá, porque é o que você falou, as pessoas já estavam naquela, que legal, vai ter cacau, coisa não. Que foi um sucesso até hoje, né? No Jardim Sagrado da Família se consagra cacau toda a roda de cura. Então foi um caminho que você abriu, não só para mim. Nós conseguimos, né, transmitir isso para muita gente. E o bom que você... É o que você falou, o laboratório. Foi perfeito. Você viu que o cacau ele pode levar a pessoa para um êxtase de alegria, mas ele também pode te aprofundar no sofrimento que você está sentindo, porque o cacau trabalha sentimento, coronário, então ele vai levar no que você está sentindo, ele vai potencializar o seu sentimento, ele não vai te trazer um sentimento novo, entendeu? Então isso para você foi muito bom. Foi mesmo. Você conseguiu ver os dois lados. Sim, e o quanto de fato essa medicina trabalha. Não é todinho, não é só um chocolatinho. Nem é gostoso. Entendeu? Mas é curador, não é? É curador. Mas é interessante, Fabi, que eu conversei com elas o pós, né? No dia seguinte. E todas elas tiveram alguma evolução, assim, positiva. Eu tive uma que tinha um problema sério com o horário e ela falou... Eu consegui acordar no horário hoje. Eu cheguei no meu trabalho no horário. Então, assim, elas sofreram naquele momento, mas o cacau trabalhou nessa parte, né? Do sentimento feliz de trazer coisas boas. Então, tem o pós, mas no momento foi muito engraçado. Ai, que lindo. Mas foi bom, foi maravilhoso. Eu quero muito também, se a gente conseguir agregar, né, nesse nosso assunto de hoje, nosso escalda-pés. Ai, nossa. Hoje tudo começou. Inclusive, preciso. Só agendar, mano. O que acontece? Você me convidou agora para um próximo evento. Eu não sei se você já fechou uma data, se já Ainda tem não. como. Ainda não, mas esperem, aguarde em breve. Só ir lá nas redes sociais da Márcia. Mas, inclusive, nós estaremos realizando um encontro feminino Sim. com mulheres. E me conte um pouquinho mais sobre isso. O que Bom, aconteceu do escalda-pés voltar, né? Eu quero fazer um dia terapêutico, né, para as mulheres. Então, e dar oportunidade de profissionais, assim como você, de apresentar o seu trabalho. Né? Ter mulheres lá onde você possa apresentar seu escalda-pés. Vai dar um dia lindo para essas mulheres e vai apresentar o seu trabalho, vai fazer o seu network, né? Fechar pacotes. Então, é uma oportunidade das mulheres se cuidarem e do profissional apresentar o seu trabalho. Porque, assim, nós temos muitas pessoas que querem se curar. Muitas. Mas, às vezes, ela não sabe o caminho. Exato. Não sabe como. As pessoas não sabem. Tem muitas mulheres que acham que o escaldapé é um escaldapé. Mas não. Vai fazer a unha. Mas não. É um trabalho lindo. É que lindo mesmo. te dá alguns caminhos que a pessoa não sabe, né? Eu não sou entendedora do escaldapés, mas eu conversei já com você sobre isso. Você disse que já teve pessoas que mudaram de profissão, inclusive, né? De vida. Na verdade, o escaldapés, ele surgiu para mim, né? Eu já tinha isso no meu íntimo, eu não abri, né? No momento que eu estava realizando, eu não abri para a pessoa, né? E que eu tinha como objetivo a mulher adoradora que lavou os pés de Jesus. Foi esse a mensagem que veio. E, consequentemente, os discípulos também. Jesus, né, ele lava os pés dos discípulos, preparando o território para a sua ascensão. Então, ele precisava deixar o caminho, né, porque ele iria partir, né, ele não iria estar com eles para sempre ali em forma física. Então, a mensagem que me veio foi essa. E aí veio para fazer o escaldapés. E no dia que eu estava fazendo o meu escaldapés, numa primeira consagração de ayahuasca, foi num domingo, durante o dia, né, no Mariri, a primeira pessoa que ela veio os pés foi a Dani.
E a Dani, nossa, a gente tem uma conexão linda, que ela foi batizada, inclusive, na Igreja Assembleia de Deus. Então, a gente só falava sobre esses temas, né, mais espirituais, nos conectamos. E na hora que eu abaixei para lavar os pés dela, que eu coloquei as pétalas e tudo, foi tão incrível, porque eu não abri minha boca, eu só... Ai, meu Deus, né? Lembrei da parte, né, da adoradora. E ela olhou para mim e falou assim, mana, você não sabe o que eu tô toda arrepiada. Eu falei, o quê? Irmã, eu lembrei daquela adoradora que lavou os pés de Jesus. Eu vou começar a chorar, porque eu falei, é isso mesmo. Então, a gente estava numa frequência tão linda que ela captou a mensagem ali, e foi isso. E foi assim ali que começou toda essa jornada de lavar os pés dos discípulos. E tenho testemunhos lindos, inclusive da Betânia. Primeira vez que eu fui participar de um podcast, ela já estava em São Paulo, né, fazendo o programa Evangélicos Consagram Ayahuasca. Foi esse o convite e eu fui. No meio da entrevista, cara, foi incrível. A gente, no meio da entrevista, eu trouxe um sais de banho de presente, fui entregar, e ela já com o noivo, né, terapeuta Vlad, meus amigos queridos, um abraço. E ali ele falou, eu também quero. Aí ela fez o escaldapés em mim no dia do meu aniversário. Aí eu fiquei, na hora me deu aquele, tá vendo? Olha o que aconteceu de lá pra cá. A vida dela virou, cara, no nível que a gente tava lá. E eu sendo entrevistada por ela. Ela morava em Praia Grande, de repente reencontrou com o Vlad, já tava noiva, terapeuta, trabalhando numa clínica incrível lá em São Paulo. E ali foi, caraca! É isso aí. Foi lindo, lindo, lindo mesmo. Então, assim, eu quero fazer esse dia, vou fazer, né? Vamos fazer. Sim. E aí vamos ter constelação, vamos ter meninas do tarô. Eu quero convidar a convidada anterior para apresentar o trabalho dela no Tântrico. Linda. Vamos ter reiki, Konindu, vamos ter bastante coisa. Então, assim, eu estou ainda fechando com os profissionais que querem fazer essa parceria. Quer fazer um convite? Ainda está aberto. Eu tenho amigas Sim. massoterapeutas que podem participar. A gente vai trazer mais pessoas para esse grupo. Vamos sim. Estou atrás de profissionais que queiram apresentar o seu trabalho, né? Então, e não só apresentar o trabalho, né? Proporcionar um dia lindo de cura para essas mulheres. Então, vai ter sim, ainda não fechei a data, porque agora é final de ano, né? Então, assim, as pessoas viajam, férias escolar, talvez em janeiro, tá? Mas tá perfeito. Quase certeza em janeiro, porque já tá aí, né? Natal, Ano Novo, estamos chegando. Já abre a sua vaga na agenda e, afinal de contas, se eu te curo, você me cura. É isso aí. Gratidão, Márcia. Nossa, quanto privilégio. Foi uma honra ter presença sua aqui. Eu não me imaginava, assim, que o presente do universo seria tão generoso comigo, porque realmente era tudo que eu queria falar. E aí, pode ir. Estou indo, Deus, em nome de Jesus, que você que está assistindo compreenda a nossa intenção, né, com esse programa. E olha quanta riqueza de conhecimento e muita vibração, muita energia boa, que a gente possa realizar muitas coisas lindas juntas ainda, se Deus quiser. Com certeza. Gratidão, meu Gratidão amor. a minha. Então, até a próxima no nosso podcast Pode Ir. Tchau.